Fala pessoal, eu sou o Marcos Duarte, analista de investimentos. Estou aqui para convidar você para a semana do Ibovespa. Durante essa semana eu vou publicar aqui no meu canal uma análise de todos os ativos do Ibovespa e vou convidar você para assistir de forma muito objetiva, muito prática, muito didática sobre a minha expectativa para o cenário desta semana. Você está vendo na minha tela o gráfico do Ibovespa, a periodicidade do semanal, e a gente pode observar já que ele vem performando com topos e fundos ascendentes, e pelo alvo mais próximo aqui de Fibonacci, a gente já pode entender os 110 mil pontos como primeiro alvo para essa movimentação de alta do Ibovespa, que fechou hoje aos 106.022 pontos, já performando uma máxima maior com relação à mínima do último pregão. Esse é o comportamento que eu espero para o Ibovespa, principalmente a partir da quarta-feira, onde nós começamos a ter os balanços das empresas sendo divulgados e outras notícias no mercado internacional. Vou passar aqui pelo gráfico do Itaú, para você poder acompanhar. Itaú está numa formação de um triângulo simétrico, esse triângulo que tem um suporte aqui na casa dos R$ 32,47, e o rompimento desse triângulo, seja para baixo, seja para cima, projeta a altura desse triângulo, seja para a parte superior ou para a parte inferior. Então eu espero ainda nessa semana o rompimento desse triângulo simétrico do Itaú, respeitando principalmente o suporte do R$ 32,47, tá? Falando da Vale do Rio Doce agora, Vale do Rio Doce dentro de um processo de consolidação, num período menor, ou seja, numa linha mais voltada aos 60 minutos ou a periodicidade diária, você até pode entender uma linha de Vale do Rio Doce dentro de um triângulo também, mas a ideia principal que prevalece é a ideia do gráfico semanal, uma vez que a gente tem a consolidação aqui entre os 56,14 e os R$ 41,86. Então, Vale do Rio Doce sem uma perspectiva muito grande, a não ser pelo aumento de volatilidade que é esperado, o que pode levar o preço a montar velas aí com bastante expressão, sejam compradas ou vendidas para essa semana em Vale do Rio Doce. Falando agora do Bradesco. Bradesco dentro desse processo segue com a formação igual da Vale, uma formação de consolidação, permitindo aqui um suporte em R$ 30,90, numa periodicidade semanal, sendo observado também o preço trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos no gráfico, e aí levando a resistência em R$ 38,80, ainda com a ideia também de viver esse momento de consolidação. Então não devemos ter aí grandes oportunidades no Bradesco, tá? Falando de Petrobras já na linha do Ibovespa tem uma tendência de alta mais confirmada no curto prazo, se assemelha muito com o gráfico do Ibovespa, onde a gente consegue ver também o pivô de alta mais confirmado aqui, até um dentro do outro, um pivô de periodicidade menor aqui dentro do outro. Então Petrobras no radar aí para as operações, inclusive com opções para essa semana, já tendo dois tempos gráficos alinhados aí para uma possível compra, tá? Então Petrobras num pivô de alta, e aí devemos observar a resistência dos R$ 28,60 como resistência número 1 e os R$ 31,10 como resistência número 2. Principal ponto de suporte de Petrobras, R$ 23,70, e depois os R$ 20,16, os R$ 20 ali propriamente ditos. Falando agora de B3 que hoje renovou o seu topo histórico, atingindo aí o start daquilo que seria o rompimento dessa consolidação presente entre os R$ 46,89 e os R$ 42,40. Com esse rompimento abre alvo para os R$ 51,20, R$ 51,15, que é nada mais nada menos do que essa consolidação aqui projetada para cima, tá? O ativo segue numa tendência, se ele nesse percurso fizer aqui uma série de pivôzinhos para atingir o alvo, não é nada muito espetacular, é o trade que faz parte do desenho gráfico, e a gente tem que observar o suporte principal em R$ 42,42 para a B3. Falando agora da Itaúsa, o ITSA4 segue na mesma formação, igual a B3, só que com um triângulo ascendente servindo de suporte para essa formação gráfica. O rompimento dos R$ 13,40, R$ 13,50, também projeta o alvo da consolidação, mais propriamente dito aqui, a altura desse triângulo, dessa formação ascendente projetada para cima, atinge aí o alvo da consolidação desse triângulo ascendente. Falando agora de JBS3,
né, no grupo JBS. Esse não tem uma perspectiva gráfica muito boa, né? Estamos presos aí na consolidação do 34,20 contra os 28,05, as médias móveis já perdendo um pouco da inclinação e o processo gráfico fazendo aqui um topo já de forma bastante tímida para novas máximas ou novas mínimas. É um papel que não deve ter grande volatilidade e grande oportunidade ainda nesta semana. Seguimos agora para o setor de consumo, falando de lojas Renner. Lojas Renner dentro de um canal de alta, um canal muito claro aí no gráfico semanal. Entretanto, tem o alvo desse canal, desse rompimento aqui na casa dos R$ 54, R$ 55 reais aproximadamente. O ativo cotado agora R$ 52,09, performando já uma inclinação positiva das médias móveis, enquanto esse ativo, né, a Lojas Renner, se tiver ou se mantiver nesse canal de alta, tudo bem, tudo tranquilo. O rompimento dessas máximas aqui de Lojas Renner até ativa uma condição de nova compra. Fica faltando a gente avaliar o risco da operação e os possíveis alvos. Isso aí a gente faz lá na sala ao vivo. Falando agora de IRBR3, IRBR3 com uma cunha de alta formação gráfica clássica, né, onde projeta a mínima, né, a cunha, a formação gráfica de cunha, uma formação de reversão de tendência. Ainda não fui tão agressivo assim a projetar o R$ 30 como alvo para essa cunha. Prefiro entender um toque mais próximo aqui nos R$ 34 como zona principal de suporte para essa cunha. Um rompimento de novas máximas, enquanto perdurar aqui o tempo de menor período, aqui está fazendo esse movimento aqui que você pode acompanhar. Enquanto perdurar esse movimento, a gente não tem a reversão de tendência do ativo, mas segue já com a formação gráfica da cunha, podendo até afunilar mais algum tempo aqui. Olhando já na periodicidade do gráfico diário, você consegue observar esses pivôzinhos do tempo menor aqui com um pouco mais de clareza na sua visualização. Lembrando que o rompimento do 38,65 é a resistência principal de RBR3, é a máxima histórica aqui com o gráfico ajustado para dividendos e bonificações. Passando agora para o Brasil Foods, BRFS3, e por enquanto sem operação com Brasil Foods no radar. 32,20 é o suporte principal e 41,06 a resistência principal, um ativo sem operação, sem nenhum tipo de viés operacional, a não ser o toque no suporte ou o toque na resistência, talvez aí dando um aumento de volatilidade. O gráfico no tempo menor, talvez numa linha aqui dos 60 minutos, permita algum tipo de operação mais voltada ao intraday. E aí, para a gente encerrar a primeira parte, falando agora de Localiza, Rente 3, que tem a formação de um triângulo descendente, com a base desse triângulo em R$ 41,50, performando na perda da base desse triângulo o toque na região da média móvel de 200 períodos em R$ 38,25 aí aproximadamente. Nesse processo, a gente só tem que aguardar para ver se realmente essa formação triangular é confirmada, porque uma vez rompida essa linha de tendência para cima, se porventura assim o gráfico acontecer, o toque da resistência dos R$ 48 passa a ser uma resistência relevante, e aí a gente perde a formação triangular e passa a ser uma formação retangular, e aí sim promovendo mais um pouco de consolidação no ativo. Legal? Tá aí o convite para você continuar assistindo os vídeos dessa semana do Ibovespa. Eu sempre vou fazer aí 12 a 13 ativos por dia, e amanhã sai a segunda parte desses estudos, dessas análises do Ibovespa. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e chamar os amigos. Valeu, gente. Um abraço, te vejo na sala ao vivo. Até mais. Guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together.